Essa estufa aqui é a estufa do modelo Bandeirantes, o modelo Londrina, que é uma das mais tradicionais aqui no norte do Paraná. Essa estufa aqui ela ficou conhecida, né, e foi muito popular por causa da questão do custo, né? O custo por metro quadrado, pensando em ambiente protegido, é um dos custos mais baratos. Agora a gente tem um outro modelo que tem estrutura de madeira que acabou os custos ficando similar ou até um pouco mais em conta que essa, mas essa estufa ainda é a mais utilizada. O principal critério, vamos dizer assim, a principal coisa que a gente tem que fazer para que essa estufa funcione bem é essa questão dos estirantes. Então ela tem um estirante em cada palanque aqui e ela tem a estrutura da cobertura toda em arame. Então aqui no meio, entre um palanque e outro, vem outro arame, né, que desce aqui nesse morto, né? Essa estufa aqui está descoberta, então ela está sem esse arame que a gente chama do arame da calha. Então como que funciona ali em cima ali? O plástico passa por cima do arame que está na cabeça do palanque e por baixo do arame da calha. Então ele vai fazendo um zigue-zague na área toda, né? Depois eu coloco uma foto embaixo mostrando como uma estufa dessa coberta. Mas basicamente é isso. Então você vai ter um arame em cada palanque, o plástico vai passar por cima, e um arame em cada vão, que o plástico vai passar por baixo e ele vai fazer esse movimento de zigue-zague. Basicamente é isso. Ela tem estirante no entorno inteiro, então tem nessa lateral que é mais longa. Essas estufas normalmente tem 50 de comprimento por 20 de largura. E também tem estirante aqui nessa lateral de 20, que é mais curto. Tem uma viga, né, nessa lateral mais estreita, onde é pregado a lona, né? Então as lonas são fixadas só nas extremidades da estufa, então tanto de um lado como do outro. E basicamente é isso. Então o mais importante é que esses estirantes estejam sempre firmes, né, sempre esticados, porque são eles que vão manter os arames da cobertura esticados. E a base da cobertura é toda em arame. Então esses arames, se eles não estiverem esticados, o plástico acaba fazendo bolsa quando chove, né? A água pesa e acaba danificando a cobertura. Então ela tem que ter uma caída, né, de pelo menos 5%. Se o terreno tiver uma declividade, ajuda, né? Em terrenos planos essa estufa aqui é bem complicado de fazer. Essa mesmo está descoberta por causa disso, porque o terreno é quase plano e a caída não foi suficiente para escoar a água da cobertura, acabou danificando o plástico. Então o produtor optou por fazer plantio em campo aberto aqui. Outro modelo de estufa que a gente está usando aqui no norte do Paraná, aqui no Norte Pioneiro, é esse modelo aqui que a gente apelidou de caixote, que na verdade é uma estufa com uma cobertura de uma água só. A estufa modelo Bandeirantes ou Londrina, ela tem a estrutura, né? A estrutura da cobertura é toda em arame, então toda a estrutura é feita em arame. E ela tem estirante em todas as laterais. A grande diferença para essa aqui é que na lateral mais longa aqui, né, de 50 metros, a gente não tem estirantes, né, então ela fica com o vão livre, então você consegue colocar, que nem está aqui, uma estufa mais próxima da outra, e ela só vai ter estirante aqui na parte mais curta aqui, que é de 7 de largura. Essa estufa tem a limitação da largura, né, com relação a 7 metros, porque a gente cobre ela com plástico de 8 e a gente entende, se fizer ela com muito mais que 7, o lado de baixo vai ter que ficar muito baixo. E uma das vantagens dessa estufa é justamente a altura, né, que a gente permite aqui, ó, que você coloca a estufa o lado mais alto aqui com quase 4 metros de altura de pé direito e lá com 3,5. Então ela fica com uma altura boa, por ela ser estreita, né, você tem uma ventilação boa. E aqui dentro dessa estufa, a cobertura é toda em madeira. Então o sistema a estrutura para a cobertura é feita toda em madeira. Então os pés direitos são feitos com eucalipto tratado e as madeiras de cima são todas em madeira não tratada, né? Eucalipto roliço não tratado. Então a gente coloca varas de eucalipto roliço aqui de mais ou menos 15 centímetros de diâmetro na lateral toda, né, para fixar as travessas ou os caibros aqui. E daí em cima de um palanque a gente coloca um caibro e entre um palanque e outro, né, a gente coloca outro. Então a cada 1,5 m tem uma travessa dessa aqui, como se fosse um caibro, né, uma viga aqui atravessando os 7 metros da estufa. É uma estrutura que, por produtor que tem madeira, ela acaba ficando muito barata, né? Aí o produtor acaba conseguindo fazer o próprio tratamento da madeira, naquele sistema de tratamento de madeira por substituição de seiva. Então acaba barateando muito o custo. Por quê? Nessa estufa aqui, praticamente o custo é só madeira, tela, né, lateral e plástico. Então se o produtor já tem a madeira, ele consegue baratear muito esse custo. E se ele não tem a madeira, mesmo ele não tendo a madeira, por só os pés direitos ser com madeira tratada, o custo acaba ficando
igual ou um pouco inferior ao modelo Bandeirantes.